Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Eu sou fã da disciplina de análise de dados e de estatística, porque entendo que análise de dados e estatística ocupam um papel central no trabalho de investigação científica, porque todo o tempo durante a investigação estamos lidando com dados e é importante entender a natureza desse ente. Acho que esse tema é tão importante que ele deveria ser inclusive incluído nos programas de matemática dos cursos de ensino médio, porque eles permitem conectar o estudante com o mundo real, que é uma crítica que com frequência é feita sobre cursos de matemática, de serem excessivamente abstratos, porque também preparam o estudante para análise científica e tecnológica, e também porque estimulam o desenvolvimento crítico em relação aos dados que a gente vê todos os dias ao introduzir conceitos de incerteza, confiança e variabilidade. Por exemplo, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas informações que eu obtive no dia de ontem, dia 15 de julho de 2021, e relacionados com a pandemia. Em primeiro lugar, faço referência a uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada e perguntou aos cidadãos brasileiros se eles ainda tinham medo do coronavírus e da pandemia. E dentre as respostas possíveis, estava lá escrito: já fui infectado. Obviamente, essa resposta nada tem a ver com a pergunta e vai gerar um viés, uma interpretação equivocada. Afinal de contas, uma pessoa que já foi infectada pode ter medo do coronavírus. E uma pessoa que já foi infectada pode ser reinfectada, como foi ontem mesmo divulgada a reinfecção do governador de São Paulo, João Dória. Portanto, esse formulário está obviamente mal construído e vai gerar dados cuja interpretação terá certamente algum viés. É curioso também perceber que a resposta já foi infectado foi dada por cerca de 3% dos entrevistados. No entanto, o percentual de infectados no Brasil já é muito maior. Segundo os números oficiais, é da ordem de 20 milhões de brasileiros, ou 10% da sociedade nacional. Portanto, vemos aqui que o formulário mal posto induziu a obtenção de uma resposta também equivocada, ou ainda mostra que parte dos entrevistados tem vergonha de admitir por alguma razão, ou não gostaria de admitir por alguma razão, que já foi infectado, mostrando como as respostas a esses formulários são também sujeitas a questões individuais, abstratas do indivíduo e não necessariamente refletem a realidade dos fatos. Nesse mesmo formulário do Datafolha, foi perguntado se o brasileiro pensa que a pandemia está controlada. E, para surpresa geral, a grande maioria, cerca de 58%, respondeu que acredita que a pandemia está já parcialmente ou totalmente controlada. O maior percentual desde março de 2020. E, no entanto, nós ainda estamos numa condição pior do que estávamos em julho do ano passado, quando foi atingido o pico da primeira onda. O que mostra que essa resposta não reflete o momento real que a sociedade brasileira vive, mas um desejo, uma expectativa de que a gente melhore, de que as coisas fiquem melhores. O Brasil ainda tem o maior número de mortes diárias por Covid-19 do mundo. O número de infecções diárias muitas vezes é superior a 50 mil casos por dia e, portanto, a situação ainda é grave. Mas o desejo de que as coisas melhorem e a sensação de que o número de infecções e de mortes está caindo faz com que as pessoas se manifestem nesse momento de forma muito mais otimista do que se manifestaram há cerca de um ano atrás, apesar do quadro hoje ser ainda pior do que o de um ano atrás. Veja como a interpretação dos dados pode ser complexa.
Esse fato, que é a expectativa, a importância do desejo na análise dos dados, tem que ser sempre filtrada pelo pesquisador. A expectativa é sempre muito importante na política, na economia, na administração, em muitas áreas sociais, a ponto de termos a teoria do bode, que é aquela que diz: a gente acha ruim, bota um bode na sala, a coisa piora. Quando nós tiramos o bode da sala, parece que está tudo uma maravilha, embora a situação seja tão ruim quanto estava originalmente. E tem também a previsão que se autoconfirma, que é aquela que, eu acho que o dólar vai cair amanhã, então vou vender hoje o dólar. Todo mundo começa a vender o dólar porque acha que vai cair amanhã, e aí, de fato, o valor do dólar cai, porque há um aumento súbito de oferta de dólar no mercado. Veja que fato e expectativa com frequência se misturam, e isso precisa ser considerado sempre pelo analista quando ele analisa dados. E eu gostaria de dar aqui mais um caso curioso que diz respeito ao calendário de vacinação, que mostra de novo como é importante analisar dados e, nesse caso, o desempenho de algoritmos. Meu filho descobriu ontem que o dia previsto para a vacinação dele é exatamente o dia do aniversário. E aí ficou uma situação curiosa. No dia anterior, ele terá 31 anos e não poderá se vacinar, porque só pessoas com 32 anos terão autorização para tomar a vacina. No dia seguinte, ele terá completado 32 anos, mas aí a data prevista para vacinação é de quem tem 31 anos. A pergunta é: o algoritmo tem um bug, não convergiu. Eu suponho que muitos colegas, muitas pessoas estão enfrentando problemas similares. Faltou aqui a checagem do algoritmo. Lembra um colega meu que, na hora do almoço, íamos sempre almoçar em grupo, e ele sugeria o seguinte algoritmo para pedir a feijoada. O número de feijoadas pedidas tinha que ser sempre n-1, onde n é o número de pessoas na mesa naquele dia almoçando junto. Pois bem, se ele fosse almoçar sozinho, sairia de barriga vazia, porque não teria nenhuma feijoada servida. De novo, o algoritmo tinha um bug. Veja aqui vários exemplos curiosos do dia de ontem de como a análise de dados, a estatística, a lógica são importantes no nosso dia a dia. Se você tiver alguma sugestão para o meu filho, deixa aqui nos comentários. É um problema muito curioso. Tomara que a pessoa responsável pela vacinação seja compreensiva, porque se for pela regra, ele vai perder a vacina. Um grande abraço e até o próximo vídeo.